Romanos, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, os Romanos, capítulo 1, versículo 32, diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também consente aos que as fazem. Vamos falar de salário. O pecado paga um salário. O pecado, o erro tem um salário, né? O erro, as transgressões, todas as coisas erradas, tem um preço. E o preço é a morte. Aí você pode dizer: pastor Elias Santos, todo mundo vai morrer. Não é só morte, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pastor da Fé Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa o meu coração, usa-me como instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra, para trazer à tua igreja a doutrina da graça, a verdadeira doutrina, a doutrina da graça eterna, o evangelho da cruz, o evangelho do Cristo ressuscitado. Pai querido, Pai santo, me usa, pois irei fazer uso da tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amados, o nosso tema, Pastor da Fé Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna. Nosso tema é: o pecado paga um salário. Qual o salário? A morte. A morte. Distante de Deus, o homem está morto. Distante, né? Então nós lemos aí, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, os Romanos, capítulo 1, e o versículo 32 que diz, né? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, mesmo conhecendo a justiça de Deus, mas fizeram o que é abominável aos olhos de Deus. E não é só os que conhecem, não é só os que fazem, mas aqueles que são cúmplices. Aí você pode dizer: eu não faço, mas você é cúmplice, né? O crente em Jesus Cristo, ele tem esse desejo que Cristo seja gerado, seja formado nele, no caráter dele, no andar, no falar, no beber, que comamos, que bebamos. A atitude de uma pessoa que se diz que é crente em Jesus Cristo reflete muito. Um crente em Jesus Cristo, ele não pode apoiar coisas erradas. Eu não faço, mas você apoia, você é pior do que quem faz, né? Então, quem faz patrocina. Aí você diz: porque eu sou ofertante, eu contribuo, mas a minha liderança, o que ele faz é problema dele. Não, o problema é seu também, porque você está alimentando uma corja de mercenário, né? Você está alimentando uma corja de mercenário, então você é cúmplice. Lembra de Eli, o sacerdote Eli? Seus filhos eram ladrão, Ofni e Finé era ladrão, e o pai fazia vista grossa. Deus matou Ofni e Finé e pegou Eli também, juntou tudo ali e fez a limpeza. Cuidado, né? Porque o salário do pecado é a morte. Cuidado para você não receber este salário, porque mais cedo ou mais tarde, quem planta, o fruto vai chegar, né? Se você planta vento, você vai colher vento, vai colher tempestade. Se você planta espinhos, né? Então, crente em Jesus Cristo ressuscitado, ele tem uma vida íntegra, ele tem
Ele tem um nome a zelar, o nome de Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Marcos capítulo 2, versículo 17. Eu quero ler alguns textos, por isso que eu vou ter que me apressar um pouco aqui, para ler alguns textos aqui, porque não vai dar tempo em poucos minutos explicar esse tema, né? Então, Marcos capítulo 2, então, para explicar esse tema, eu tenho que ter um tempo aqui para estar explicando. Marcos capítulo 2. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Marcos capítulo 2, versículo 17 diz assim: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, você vem como está, mas não vai permanecer. A mulher vem, o homem vem com as deformações. A outrora a mulher estava lá e que dava para rir, dava para chorar, o homem podia ser casado, o homem podia ser o que fosse. Caísse na rede dela é peixe. Depois que ela teve um encontro verdadeiro com o pai, agora não. Agora ela vai viver uma vida limpa, agora ela vai querer casar, agora ela vai querer aquilo que é dela. Ela vai noivar, namorar, noivar e casar. Ela vai ter uma vida limpa, né? Então, foi para isso que o Evangelho da graça eterna, foi para isso que Jesus, ele vem à terra, assume um corpo e ele morre lá na cruz, para salvar aqueles que estavam na ignorância. Todos estavam, né? Todos estavam distanciados, afastados da graça de Cristo, né? O Cristo ressuscitado veio para isso. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então Jesus veio, mas veio para mudar a situação, não é para continuar desse jeito. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Você vem como está, com toda a deformação, mas não vai ficar. Cristo vai ser gerado em você, no seu caráter, na sua personalidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, verso 27, diz assim, olha. E como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não é esse negócio, morreu, acabou-se. Morreu. Não pense dessa forma, não. O que você plantar, você vai colher. Existe uma colheita, né? Então, tenha cuidado. Hebreus 11, 25. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. 11, 25 diz assim, olha: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Preferiu sofrer do que ter o gozo do pecado, porque tudo que o homem faz hoje de mal, ele vai ter, toda ação tem uma reação, mas cedo ou mais tarde vai chegar, né? E não pense que é só aqui na terra, não. Não pense que aqui na terra acaba, não. Existe uma vida eterna, existe uma vida depois que essa bolha que pulsa sangue e o coração parar, os olhos fechar, existe uma vida eterna, né? É aí que você tem que se preocupar, né? Andar digno como filho amado de Deus. Isaías
Isaías 5:20. Isaías 5:20. Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, eu estou dando uma pincelada assim daqui, depois eu vou trazer esse tema com mais calma, né? Que é um tema forte. Isaías, profeta Isaías 5:20 diz assim, olha: ai dos que o mal chama bem. Ai dos que o mal chama bem. Tem pessoas que dizem, não, ele rouba, mas o problema é dele, não sei o quê. Eu dou meu dízimo lá, mas ele fala o que quer. Não, você está patrocinando cães gulosos, você está patrocinando um covil de mercenário. Só existe mercenário porque existe quem alimenta os mercenários. Quem paga os salários milionários dos mercenários. Em vez de você estar alimentando mercenários, você poderia estar alimentando, né, fazendo obra de caridade, né, levando cesta básica. Até pessoas da tua família mesmo estão passando necessidade e você faz vista grossa. O evangelho da graça é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próximo começa na tua casa, começa a tua família, né? Começa a tua família, porque o ministério começa em casa. Ai dos que o mal chama bem, e ao mal, bem. Ai dos que o mal chama bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Faz dos amargos doce, e doce dos amargos. Para deixar bem claro é o quê? Aqueles que aplaudem a maldade, aqueles que aplaudem a pedofilia, que apoiam, que votam nesses políticos aí que apoiam a pedofilia, que votam nesses políticos que faz lei a favor do aborto, contra a família, esses políticos que faz lei para liberação de droga. Você que vota nele, você é pior do que ele. Como é que você diz que é crente? Você é crente no capeta, porque é crente de Jesus, não vota num homem desse. Como é que você bota um homem desse para lhe representar? Você é crente no capeta. Como é que você vota? Você diz que é crente? Crente no capeta, né? Crente de Jesus você nunca vai ser. Só se você se converter. Como é que você apoia um homem, um político para te representar, que apoia o aborto, que apoia a pedofilia? Como é que você apoia um homem desse? Você diz que é crente, com a cara lavada, não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha, você é crente no capeta, em Jesus não. 100% a gente não vai encontrar. Um homem santo a gente não vai encontrar aqui na terra. Mas pelo menos aqueles que apoiam, aqueles que fazem lei a favor da igreja, do povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, não é essas catedrais, paredes, não tem nada a ver com a igreja. Homens políticos que faz leis para apoiar o evangelho, para defender a família, né? Aí você vota num homem desse, você tem que votar, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Você tem que fazer seu dever de cidadão, tem que votar. Então você votando num homem desse, num homem que representa o povo de Deus, você é crente. Agora você votando num homem que apoia tudo que não presta, você é crente no capeta. Viu? Romanos capítulo 1, verso 18. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18. Depois eu vou estar trabalhando mais esse temas aqui. Que esse é um tema forte, né? O aprendizado, a raiz do aprendizado é a repetição, né? A gente tem que estar sempre repetindo, né? Para a igreja de Cristo, os filhos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo, absolver. Eu vou começar logo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 1, vou começar 16, vou pegar 16, 17 e 18. Romanos 1,
16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho é de Cristo. O evangelho não é religião. O evangelho é de Cristo, do Cristo ressuscitado. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Crê em Jesus Cristo, não é aquele que crê em entretenimento, não, aquele que crê em Jesus Cristo. Primeiro os judeus e também dos gregos, quer dizer, primeiro dos judeus e também dos gregos, quer dizer, em Jesus Cristo foi convergido céu e terra, em Jesus Cristo, na morte de Jesus, hoje não há diferença para ser filho de Deus. Judeu, grego, não sei o que, samaritano, não. Todos aqueles que foram escolhidos, chamados antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz, é descendente, é filho de Deus, descendente, a nossa pátria, a pátria dos filhos, é a mansão celestial. Somos filhos de Deus, independente de quem seja, né? Então é feito os países, né? Argentino, americano, brasileiros. A nossa pátria não é aqui. Essa descendência aqui é da carne. A carne vai ficar aqui, para nada presta. Veio do pó, para o pó vai voltar. Agora, a descendência espiritual, a nossa pátria espiritual é ao lado de Deus. 17. Porque nele se descobre, nele quem? Em Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O crente em Jesus Cristo, o justo, vai viver por fé. Não vai viver de propina, de safadeza, de sacanagem, sendo mercenário, roubando aqui, roubando ali, enganando aqui, mentindo ali, mentindo aqui, mentindo ali, né? O escolhido, predestinado, o crente em Jesus Cristo, ele vive por fé, é gemendo, chorando, mas eu sei que eu tenho crido, como o próprio apóstolo Paulo viveu, né? Porque nele se descobre, em Cristo se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quem é o justo? Aqueles que foram justificados, os filhos que foram predestinados, foram escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. São os filhos, são os justos. 18. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Deus se ira com esses homens que faz leis contra os filhos de Deus, contra o corpo de Cristo, contra a igreja. Esses homens, esses políticos que faz lei contra a família. Deus é Deus de família, então Deus se ira contra esses homens. E se ira também com aqueles que votam nele. Aqueles que votam nele, aqueles que botam ele ali, eles estão lá porque foi o povo colocado. Então você tem que saber em quem você vota. Você vai botar um pedófilo para te representar lá, ele vai representar a pedofilia. Você vai botar um drogado que é a favor de liberação das drogas, você vai voltar dele, botar ele lá para ele liberar as drogas para matar teus filhos e matar os filhos dos teus amigos? Não. Você vai botar um homem contra a família lá para te representar, ele vai trabalhar contra a família. Você tem que saber em quem você está votando. O voto é uma arma. Em tudo tem política, Dentro da congregação, olha, tem dois irmãos aí para a gente colocar como diácono. Né? Tem dois irmãos aí para a gente ver aí quem é que vai ser o novo presbítero. Tudo tem política, irmão. Tudo tem política. Agora tem que saber. Não tem que fazer injustiça. Aí pega o homem que tem índole, pega o homem que tem caráter e despreza, não vota nele, e vota no filho do cão, filho do capeta, que vai fazer lei contra a família, vai fazer lei a favor do aborto, a favor das drogas. Não, meu irmão, você tem que se orientar.
Se orientar, porque senão o seu salário vai ser a morte eterna, distante de Deus. Cuidado na tua vida. Não tenho nada com o teu viver, mas eu tenho responsabilidade de pregar a palavra. Doela em quem doela, né? A carapuça cai para aqueles que verdadeiramente praticam isso aí, né? E não justifica. Ah, porque eu não sabia, eu sou inocente, não sei o quê. Pesquise. Hoje tem informação, hoje tem as redes sociais, as mídias aí para você pesquisar. 100% você não vai encontrar um homem 100% aqui na Terra para te representar. Mas procure o menos mal. Um que for a favor da família, esse já tem uma boa índole, é a favor da família, dos bons costumes. Romanos 6, carta do apóstolo Paulo em Romanos ainda, 6, vamos ler o 6:23, olha, 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte distante de Deus, a morte espiritual. Então tem um pagamento para aqueles que se distanciam de Deus, e tem um pagamento para os filhos de Deus. Tem um pagamento para aqueles que se afastam da luz e se aproximam da escuridão, aquele que ama o mundo, aquele que ama os prazeres do mundo, tem um salário para ele, a morte eterna distante de Deus, e há um pagamento também, um salário para os filhos de Deus, que é a vida eterna, próximo de Deus. Romanos 3:10, olha só. Vamos encerrar com Romanos 3:10, diz assim, olha: como está escrito, por isso que a gente crê. Nós que pregamos o Evangelho da Graça Eterna, nós que fazemos a comunidade apostólica da fé, nós cremos porque está escrito. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos estavam no mesmo balaio, no mesmo patamar. Mas o próprio Deus, seu projeto eterno, ele escolhe, predestina antes da fundação do mundo, e vem à terra, assume um corpo e paga com seu precioso sangue. Então ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo próprio Deus, se não for escolhido de Deus. Ninguém diz assim, não é assim espontaneamente. Não, é escolha de Deus. Quem escolhe é Deus. Então, amados, terminar em Romanos 6:23, que é o tema da nossa pregação, porque o salário do pecado é transgredir. Viver uma vida de pecado é viver uma vida de safadeza, viver uma vida apoiando o que não presta. Mesmo que você não faça, você é pior do que aquele que faz, porque você apoia. Eu não roubo, mas eu voto nele porque ele rouba e divide com a gente. Com a gente não, com você. Fruto de roubo. Como é que um crente em Jesus Cristo vai viver de roubo? Você é filho do capeta. De Deus não. Como é que você vota numa pessoa que é a favor do aborto, contra a família, uma pessoa que é a favor de liberação de droga? Você não é crente em Jesus Cristo, você é crente no capeta. Então, o teu salário é a eternidade distante de Deus, a eternidade de sofrimento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Eu te louvo, te exalto, te agradeço por este momento de estar ministrando a tua palavra, de estar pregando, de estar
instruindo para a tua igreja, para o teu povo escolhido. Tua igreja, teu povo, teus filhos vão ouvir e vão entender. Porque teu povo, a tua igreja escolhida não tem prazer na prática do erro. Pode até ter errado, mas teve um encontro, se reconciliou com o Pai e hoje vive uma vida santa, uma vida separada, mesmo que sofra, mesmo que passe por privações, por dificuldade, mas tem uma vida exemplar. Pai, eu já te agradeço por tudo. Me conceda novas oportunidades para estar transmitindo, ministrando o Evangelho da Graça Eterna. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Igreja de Cristo, corpo de Cristo, filhos amados de Cristo. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.